Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 24 de outubro de 2023, a nossa terça-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só ontem, graças a Deus, mais um dia muito bom. A grande maioria dos jogos cumpriu os padrões que a gente esperava. E nosso bilhete mais uma vez batido. O empate anula Inter quase não cumpriu. Foi só 7-1 a partida. Na verdade, eu não esperava essa tranquilidade toda. Até imaginava que o Inter venceria, porém não com uma tranquilidade tão grande. E o jogo do Corinthians, o nosso mais de um gol e meio, como falei pra vocês, era a entrada mais interessante pro jogo. Inclusive deu pra pegar no ao vivo também. Inclusive eu compartilhei com vocês o gol limite lá no grupo do Telegram. O nosso gol saiu no último lance do jogo, como sempre acontece no jogo do Corinthians, parece que gosta do gol no último minuto, não tem jeito. Quem é corintiano sabe, é sempre no sofrimento, inclusive quem me acompanha sabe que eu sou. E pra mim, como corintiano, cara, vai ser difícil da gente escapar dessa degola, hein? Vai ficar até o final do campeonato a gente brigando, o time muito limitado, meu Deus, vai ser complicado pra gente. Mas queria falar alguma coisa com vocês que não tem nada a ver com o Corinthians. Percebi que nesses últimos dias não, na semana passada que a gente pegou alguns dias ruins, muita gente parou de acompanhar nosso trabalho, mas queria agradecer a vocês que continuam seguindo a gente aí. Como eu sempre falo pra vocês, vão ter dias ruins, nosso foco é o longo prazo, eu sei o que eu tô fazendo, só eu sei o tanto que eu me dedico a isso aqui, o tanto que eu estudo, o tanto de jogos que eu assisto por dia. Às vezes deixo de passar tempo com a minha família pra estar aqui acompanhando jogos que não seriam nem necessários eu acompanhar, porque eu já sei o que eu pretendo fazer nas partidas, porém pra conseguir ter uma leitura melhor e compartilhar algo com vocês lá no Telegram, que eu sempre compartilho, às vezes eu deixo de passar tempo com a minha família pra me dedicar aqui. É só eu sei o trabalho que é pra mim. Como eu falo pra vocês, eu ainda não vivo das apostas. As apostas são uma parte muito grande da minha renda, porém ainda não é a minha fonte principal de renda. Então, eu tenho meu trabalho, chego em casa, acompanho os jogos, compartilho a entrada com vocês, analiso os jogos, gravo vídeo. Então, eu me dedico demais a isso aqui. A única coisa que eu peço pra vocês em troca é que vocês deixem um like aí no final do vídeo, que me ajuda demais, não custa nada, é de graça e isso vai me ajudar demais aqui. Fechou? Então, de coração, peço pra vocês, você que gosta do meu trabalho, acompanha, tá lucrando comigo, não esquece de deixar o like aí, que vai me ajudar demais aqui. E não custa nada pra vocês e só tem a ganhar tanto eu quanto vocês, porque quanto mais tempo eu tiver pra me dedicar aqui, melhor vai ser o nosso conteúdo. Fechou? Mas agora já falei demais, bora pros jogos que a gente tem uma grade bem interessante pra essa terça-feira. Primeiro jogo do dia pela Champions League, a gente tem o Galatasaray recebendo o Bayern de Munique. Bayern líder do grupo, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos. Galatasaray vice-líder, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 4 pontos. Sequência, Galatasaray não perdeu nas últimas 10, marcou 2 ou mais nas últimas 4, mais de 2,5 em 8, gol no primeiro tempo em 8 e ambas marcam sim em 7. O Bayern de Munique, mais de 2,5 nas últimas 10, gol no primeiro tempo em 9 e ambas marcam sim em 7, além de ter vencido em 8 das últimas 10 e não perdeu nas últimas 10 também. Eu gosto pra essa partida. É um jogo interessante, a Galatasaray vem fazendo uma boa Liga dos Campeões, inclusive venceu o Manchester jogando em Manchester, e o Bayern é um dos grandes candidatos ao título. É um time muito superior ao Galatasaray, por mais que o Galatasaray tenha um bom time, a diferença aqui é grande. Essa odd do Bayern subindo no ao vivo, eu gosto do Bayern de Munique para vencer a partida e também gosto de trabalhar o mercado de gols, pode ser interessante. Um golzinho no primeiro tempo, se o jogo tiver movimentado, e o mais de 2 gols e meio também é interessante na partida, visto que o Bayern de Munique cumpriu nas últimas 10 e o Galatasaray nas últimas 8. Então, gosto da vitória do Bayern. O gol no primeiro tempo pode ser interessante, dependendo de como tiver a partida, e o mais 2 gols e meio também é muito interessante. Show! Também às 13h45 a gente tem a Inter de Milão recebendo o Red Bull Salzburg. Inter, vice-líder do grupo, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 2 gols marcados, 1 gol sofrido, 4 pontos. Red Bull, terceiro colocado, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 2 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 pontos. Sequência, a Inter marcou nas últimas 10, não perdeu em 9, marcou 2 ou mais em 6 e mais de 1 gol e meio em 8. O Salzburg marcou 2 ou mais em 7, gol no primeiro tempo em 9 e mais de 1 gol e meio em 8. Aqui a Inter é o melhor time do grupo, é a grande favorita a vencer o grupo e o Red Bull vai brigar ali pela segunda vaga,
Braga, com o Real Sociedad e com o Benfica, que começou muito mal. Benfica vai precisar de uma recuperação nessas próximas partidas para tentar buscar essa vaga, mas que eu vou trabalhar nessa partida. Aqui a diferença de elencos é grande, a Inter é superior ao Salzburg, eu vou buscar a Inter de Milão para vencer a partida. O mercado de gols pode ser interessante, porém a Inter tem uma defesa muito boa, não costuma sofrer gols em casa, então pode ser arriscado, mas também é interessante esse mais de 1,5 gol. Porém, se você me perguntar o que eu prefiro trabalhar a favor da Inter, buscando essa vitória no Alvaro. Fechou? A gente tem mais jogos, porém eu vou fazer todos os jogos aqui da Champions primeiro para ficar mais fácil pra gente. Às 16 horas a gente tem o Manchester United recebendo o Copenhague. Copenhague é o terceiro colocado do grupo, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 1 ponto. Manchester, lanterna, 2 jogos, 2 derrotas, 5 gols marcados, 7 gols sofridos, nenhum ponto. United marcou em 9, sofreu em 8, gol no primeiro tempo nas últimas 10 e mais 2,5 nas últimas 3. O Copenhague marcou em 9, não perdeu em 8, mais de 1,5 nas últimas 10 e ambas marcam sim em 7. Aqui United, se quiser ter chance de classificação, precisa ganhar esse jogo. Não tem muito pra onde correr. Por quê? O Galatasaray deve perder pontos essa rodada, deve ser derrotado pelo Bayern de Munique e aí vai ficar estacionado ali nos 4 pontos. O Manchester vencendo o Copenhagen vai a 3 e aí ele vai ter que buscar pontos contra o Galatasaray lá na Turquia, vai ter que vencer lá na Turquia depois. Então, não tem muito o que inventar. United é um time superior ao Copenhague. United não é um time que eu confie tanto, porém não tem como a gente não buscar essa vitória, visto a diferença de elencos e a necessidade do United. Então, eu vou buscar Manchester para vencer a partida. E outro mercado que é interessante é o mais de 1,5 gol também, porque o Copenhague não tem nada a perder. Saindo atrás do placar, vai se expor na partida e deve explorar os contra-ataques durante o jogo, visto que o United, mesmo abrindo o placar, vai buscar fazer mais gols, porque saldo de gols é um dos critérios de desempate. Então, eu gosto do Manchester para vencer e também gosto do mais de 1,5 gol. É para juntar as duas na mesma aposta? Não. Ou você busca a vitória com odd valorizada, ou você busca o mais de 1,5 gol com odd valorizada. Aí vai da sua leitura do que você preferir. Na minha opinião, as duas entradas têm muita chance, porém eu prefiro trabalhar a vitória do Manchester. Fechou? Também às 16 a gente tem o Lens recebendo o PSV. Lens, por incrível que pareça, líder do grupo, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 3 gols marcados, 2 gols sofridos, 4 pontos. PSV é o lanterna, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 1 ponto. Sequência, o Lens não perdeu nas últimas 6, menos 3,5 nas últimas 8 e gol no primeiro tempo em 9. PSV não perdeu nas últimas 6, marcou 3 ou mais nas últimas 2, mais de 2 gols e meio nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 8. Aqui é confronto direto porque uma vaga é do Arsenal, não tem jeito. Aqui a disputa é pela segunda vaga, o PSV já perdeu pontos em casa contra o Sevilla, então precisa buscar esses pontos contra o Lens fora de casa. O Lens, que tinha começado muito mal a temporada, vinha num momento muito ruim, depois daquela vitória contra o Arsenal, virou a chave, agora já vem a 6 partidas sem perder, então é um time que vem vivendo um bom momento. Aqui é um confronto bem equilibrado, o Lens por jogar em casa é um pouco favorito, porém eu vou ficar de fora do mercado de resultados, aqui eu gosto de trabalhar no mercado de gols. O PSV é um time muito over, que ataca e é atacado, aproveita espaço e deixa espaço, então eu vou trabalhar o mercado de gols aqui. O mais de 1,5 tá com mod interessante, dá pra gente levar ele pro vivo e tentar buscar esse mais de 1,5 com odds valorizados. Se você quiser esticar essa linha pro mais de 2 gols asiáticos, também pode ser interessante, porém eu vou preferir buscar esse mais de 1,5 mesmo. Fechou? Também às 16 a gente tem o Sevilla recebendo o Arsenal. O Arsenal é o vice-líder, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 5 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 pontos. Sevilla é o terceiro, 2 jogos e 2 empates, 3 gols marcados, 3 gols sofridos e 2 pontos. Sequência, Sevilla não venceu em 8, ambas marcam sim em 7. O Arsenal marcou 2 ou mais em 6, gol no primeiro tempo em 8 e não perdeu em 9 das últimas 10. Aqui o Sevilla precisa pontuar jogando em casa. Um empatezinho contra o Arsenal não deixa de ser um bom resultado, porém como ele perdeu pontos pro Lens em casa, seria interessante ele buscar essa vitória. Vai pegar o melhor time do grupo, que é o Arsenal, mas o Arsenal fora de casa vem deixando a desejar. Inclusive a gente tomou um ré contra o Lens na última rodada de Champions. Então, mercado de resultados, eu vou acabar ficando de fora. Talvez você trabalhe um handicap positivo a favor do Sevilla possa ser interessante, mas o Arsenal é um time que não tem padrão. Às vezes quando você pensa que ele não vai jogar, ele vai e faz uma partida incrível e goleia. Então eu vou preferir ficar de fora do mercado de resultados. Talvez no ao vivo, com alguma leitura, você trabalhar algo a favor do Arsenal ou algo a favor do Sevilla possa ser interessante. Caso eu vá fazer algo em favor de resultados nessa partida, eu compartilho com vocês lá no Telegram. Eu vou preferir trabalhar o mercado de gols, visto que o Sevilla vem sendo uma equipe over essa temporada e o Arsenal tem um ataque muito forte, apesar do seu centroavante não colaborar. A movimentação do ataque ali com Saka, Martinelli, Odegaard é muito interessante. O mais de 1,5 também tá com mod interessante, tá com mod de 1,25, então rapidamente a gente vai ter essa odd no ao vivo. Eu pretendo buscar também nessa partida o mais de 1,5. Aí você vai falar, pô, Caio, mas hoje você
tá deixando muito mais de 1,5 gol. Cara, eu vou deixar pra vocês o que eu acredito em valor. Eu não vou deixar aqui mais de 2,5 gols se não é um mercado que eu pretendo trabalhar na partida. Trago a realidade pra vocês. Ah, mas o gol saiu antes. Paciência, fica de fora do mercado, guarda novas oportunidades no ao vivo. Talvez um gol na partida já, o mais de 2,5 gols até possa ficar interessante, porque aí o jogo vai ficar aberto, entendeu? Mas com o jogo 0 a 0, o que eu pretendo buscar é esse mais de 1,5 gol. Fechou? Às 16 horas também a gente tem o Braga recebendo o Real Madrid. Real, líder do grupo, 2 jogos e 2 vitórias, 4 gols marcados, 2 gols sofridos e 6 pontos. Braga é o terceiro, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 3 pontos. Sequência, Braga marcou nas últimas 10, sofreu em 8, mais de 1,5 gol em 9, gol no primeiro tempo nas últimas 9 e ambas marcam sim em 7. Já o Real Madrid marcou nas últimas 10, venceu em 8, mais de 1,5 gol nas últimas 6. O que eu pretendo trabalhar nessa partida? Pretendo buscar a vitória do Real Madrid no ao vivo com odds valorizadas. Por mais que o Braga seja um bom time, o Real é um time muito superior e deve vencer essa partida. E o outro mercado que é interessante é o mercado de gols, visto que as duas equipes têm produzido pelo menos 2 gols em quase todas as suas partidas. Eu também gosto do mais de 2,0 gols asiáticos, que nesse caso a gente precisa de 3 gols, porém com 2 gols o nosso investimento é devolvido. Show. Também às 16, pelo mesmo grupo, a gente tem o Union Berlin recebendo o Napoli. Napoli é o vice-líder, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 3 pontos. Union Berlin, lanterninha, 2 jogos, 2 derrotas, 2 gols marcados, 4 gols sofridos, nenhum ponto. Union Berlin sofreu gols nas últimas 10, perdeu as últimas 8, sofreu 3 ou mais nas últimas 3 e 2,5 nas últimas 3 também. O Napoli marcou 1 em 9, marcou 2 ou mais em 7, mais 2,5 nas últimas 5, gol no primeiro tempo em 9 e ambas marcam sim em 7. O que eu gosto para essa partida? Aqui o Union Berlin fez um grande campeonato alemão na última temporada, porém vem decepcionando nesse começo de temporada. E o Napoli parece ter reencontrado seu bom futebol na última rodada. Venceu no campeonato italiano com autoridade. Mercado de resultados, eu vou trabalhar o handicap asiático menos 0,25 Napoli, que nesse caso, em caso de empate, a gente perde apenas metade e a gente precisa da vitória do Napoli. E outro mercado que é interessante é o mais de 1,5 gol também nessa partida, visto que o Union Berlin tem uma defesa muito frágil e o Napoli um ataque muito forte. Fechou? E para encerrar a Champions League, a gente tem o Benfica recebendo a Real Sociedad. Real Sociedad é a líder do grupo da Inter, 1 vitória e 1 empate, 3 gols marcados, 1 gol sofrido, 4 pontos. Benfica é o lanterna, 2 jogos, 2 derrotas, nenhum gol marcado ainda e 3 derrotas. E 3 gols sofridos. Sequência, Benfica marcou em 8, venceu 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais em 6. A Real Sociedad marcou nas últimas 9 e não perdeu em 8. Eu gosto para essa partida, mercado de resultados, eu vou ficar de fora porque o Benfica vem decepcionando nessa Champions League e a Real Sociedad é um time complicado, que pode complicar demais o Benfica, mas pelo Benfica jogar dentro de casa, eu vou respeitar e vou ficar de fora do mercado de resultados. Aqui também é interessante, ou mais de 1,5 aqui, a odd já tá bem interessante, a odd de 1,35. Por quê? O Benfica não tem outra opção a não ser vencer a partida. Vai atacar demais a Real Sociedad, vai dar espaço e a Real Sociedad tem um ataque rápido. O japonês Kubo, que joga pela ponta de direita, é muito rápido, vai castigar o lado esquerdo do Benfica. Vou preferir trabalhar o mercado de gols nessa partida. Fechou? O mais de 1,5 gol deve valorizar rapidamente e é o que eu pretendo buscar na partida. Encerrado os jogos da Champions League, vamos voltar para um jogo que é antes dos jogos das 4 da Champions. Vamos ver o jogo do Al Nassr contra o Al Duhail pela Champions da Ásia. Aqui, o Al Nassr é o líder do grupo, vai enfrentar o Lanterninha. Jogando em casa, o Al Nassr não tem outra opção a não ser vencer a partida, porque como eu falei para vocês já, na Champions da Ásia só se classifica o primeiro colocado, então o Al Nassr não pode se dar o luxo de perder pontos pro Al Duhail. A gente não tem odds para essa partida abertas ainda, mas aqui não tem o que inventar, é trabalhar algo a favor do Al Nassr. O Al Duhail é o time do Coutinho, porém é um time muito limitado. A maioria dos jogadores são jogadores do Qatar, então por mais que tenham investimento, tem alguns jogadores de nível, os jogadores medianos do time são inferiores ao Al Nassr, inclusive o Al Duhail vem decepcionando no campeonato, tanto que é o lanterna, então é trabalhar algo a favor do Al Nassr. No momento a gente não tem odd, mas é buscar a vitória do Al Nassr. Mercado de resultados no primeiro tempo, Al Nassr não dá para confiar, já tem alguns jogos que ele sai perdendo no primeiro tempo e depois busca a virada no segundo tempo, então eu não vou deixar nada no primeiro tempo ao Nassr. Vamos levar para ao vivo e tentar buscar algo nessa partida a favor do Al Nassr. O que eu fizer nessa partida eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram, porque como a gente não tem odds aqui, eu não vou deixar nenhuma indicação para vocês. Fechou? Para encerrar, a gente tem o Leicester recebendo o Sunderland pela segunda divisão da Inglaterra. Leicester, líder disparado, 12 jogos, 11 vitórias e 1 derrota, 26 gols marcados, 7 gols sofridos, 33 pontos. Sunderland é o sexto, 12 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 21 gols marcados, 14 gols sofridos, 19. Leicester marcou nas últimas 8, venceu 8, não perdeu em 8 e mais de 1,5 gol em 8. O Sunderland marcou 2 ou mais em 6 e mais de 1,5 gol
em 8. Aqui o Sunderland até é um bom time, porém o Leicester vem se sobressaindo aqui nessa segunda divisão, vai subir com tranquilidade. É um time muito superior aos adversários, então o que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar a vitória do Leicester no ao vivo. Outro mercado que pode ser interessante é o mais de 1,5, mas aí eu particularmente prefiro trabalhar o mercado de resultados. Caso você não sinta confiança nessa vitória do Leicester, o mais de 1,5 também é uma boa pedida na partida. Show! Então por hoje foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. Se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo palpites diariamente aqui no canal. Se quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo, eu vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui!